Alô gente, Rafael Esteves falando aqui, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. Você sabe qual é o nível que você está? Então vamos ver isso agora. Bom, eu recebi um comentário no primeiro vídeo, o primeiro vídeo desse canal, que foi o vídeo onde eu fiz a explicação do solo Primeira Semente, do fundo de quintal, da música do Primeira Semente. E lá tem um comentário do Felipe Rodrigues, e ele fala assim: show, mestre, agora é ouvir 1200 vezes até conciliar o ouvido e a técnica. Sem luta não há vitória. Dá umas dicas de rotina de estudos, Bom, isso que ele falou aí, sem luta não há vitória, é uma verdade, muita gente às vezes acha que vai fazer eu vou fazer um curso com um professor, eu vou estudar com fulano de tal lá que tem um baita nome, eu vou estudar com não sei quem, e acha que vai ter algum resultado, assim, muito rápido. Na verdade, tem que suar a camisa, é que nem o cara que vai para academia lá e que quer conquistar alguma coisa, quer conquistar um corpo perfeito. O cara precisa ficar lá muito tempo, tem que ter uma disciplina férrea, nessa parte. Então, assim, a disciplina ela é muito importante. Mas por quê? O que tem a ver o comentário do Felipe? Inclusive o Felipe, ele é meu aluno aqui, ele comentou no vídeo e ele faz aula aqui comigo. O que tem a ver o comentário do Felipe com essa relação do cara estar no nível iniciante, intermediário ou avançado, Porque rotina de estudo, antes de eu começar a elaborar a minha rotina de estudo, eu preciso saber em qual dessas categorias que eu estou. Se eu sou um iniciante, se eu estou num nível intermediário ou se eu já estou avançado, já estou indo bem, Bom, eu separei aqui alguns parâmetros que, fazendo ali uma continha, uma continha básica de matemática, você consegue saber em qual desses três níveis você se encaixa. Vamos lá então? Para fazer essa conta, existem três áreas básicas da música, que você vai fazer essa conta baseada nessas três áreas. Como que você está nessas três áreas? A primeira área é a parte prática, ou seja, é a parte de você tocar o instrumento, a parte técnica, como é que está, essa parte de você tocando, a parte da performance, Essa é a primeira área. A segunda área é a parte de teoria musical, Como que está a sua teoria musical, Basicamente vai ter uma pontuação para essa teoria também. E a terceira parte é a parte de percepção musical, Então, somado o valor que você vai ter de pontuação nessas três áreas, é que você vai saber o seu nível, se você está no nível iniciante, intermediário ou avançado, tá? Qual que seria a parte prática, São duas capacidades por cada área. Então, a parte prática seria a capacidade de troca de acordes e a capacidade de batida uniforme. Então, o que eu quero dizer com isso? O cara que toca o cavaquinho, por exemplo, ele já consegue tocar uma música, mas ele tem dificuldade de troca, Aquele cara que ainda faz assim, o dedo não vai. Por exemplo, o cara tá no dó maior aqui, aí ele não consegue trocar para esse sol menor aqui, ele tem uma dificuldade de fazer, eu não consigo. Então você vai precisar dar uma nota a essa troca de acorde, de 1 a 10, de 1 até 10, você vai dar uma nota. Eu acho que tá médio, tá 5, tá 6, tá 4, dá uma nota para essa parte, A segunda capacidade da parte prática, batida uniforme, Ou seja, você consegue ter uma batida que se encaixa mesmo, Ou, sei lá, mais de uma batida. Saber a diferenciação dos ritmos, Por exemplo, eu sei diferenciar um samba de quadra de um pagode, de um samba canção, samba rock, Swing, enfim, machixe, choro, tango brasileiro, polca. Você sabe diferenciar tudo isso?
Dá uma nota para essa parte, e óbvio, a parte prática também. Pô, é uniforme. Quando eu faço uma batida de samba, por exemplo, ela é uniforme, eu consigo trocar os acordes no tempo e fazer essa batida. Dá aí uma nota de 0 a 10 nesses dois quesitos. Esses dois quesitos são da parte de prática, a parte prática do teu instrumento, tá? Do cavaquinho. Vamos agora ao segundo, que seria teoria, né? Então, teoria. Quais são as capacidades que você deve ter? Você tem que ter a capacidade de entender as figuras básicas, né? Ou seja, o que são as figuras básicas? Semibreve, mínima e semínima. Ou seja, é interessante que você saiba como que essas figuras funcionam no pentagrama. Se você não sabe nada disso, então a sua nota é 0. Se você sabe, tem uma noção ainda disso e tal, uma coisa, dê uma nota um pouco mais alta, talvez até 5, acho que role. Se você já sabe mesmo, olha, eu já sei diferenciar essas 3 figuras, no som, eu já sei como é que funciona e tal. Então, aí você dá uma nota mais alta. Se você precisa, talvez se você já sabe fazer isso e ainda não sabe diferenciar tanto, dê ali uma nota entre 5 até 10, uma coisa que esteja médio, mediano, né? A outra capacidade da parte teórica é a capacidade de reconhecimento de ritmo, né? Então, essa segunda ela tem um pouco a ver com a primeira, mas ela é um pouco mais específica. Se você consegue já reconhecer, né, uma mínima, uma semínima, uma semibreve, né, na prática mesmo, até fazendo isso, por exemplo, como que seria uma semibreve? 1, 2, 3, 4. Ah, eu deixei suando 4 tempos, bati 4 vezes. Como que seria uma semínima, por exemplo? Eu estou fazendo uma nota por tempo, então eu estou fazendo uma semínima. Se você já consegue reconhecer isso auditivamente, então, dependendo de como você reconhece, se você tem alguma margem de erro ou qualquer outra coisa, dá aí, elege uma nota para você com relação a essa parte. Se você não sabe nada de teoria, então você tirou 0 nessa parte, já está no 0, tá bom? E agora vamos ao terceiro, que eu considero um dos mais importantes, né? A percepção musical. A parte de percepção musical, para mim, né, pelo menos, foi o setor da música assim, que mais me impulsionou, né, que mais me deu liberdade, né, e autonomia, né, o que eu chamo de autonomia musical. Né, de você conseguir tirar a música, enfim, conseguir ouvir a música, entender a tonalidade, entender o que está acontecendo ali. Né? A percepção musical ela é muito importante mesmo. Então vamos às 2 capacidades dentro desse setor da percepção musical. Então, a primeira capacidade da parte de percepção é capacidade de tirar tonalidades maiores e menores. Então, por exemplo, você ouve uma música, você sabe se ela está em maior ou menor? Você não consegue nem tirar, tudo bem, você não consegue tirar ainda os acordes e tal, mas você sabe entender, você consegue entender, pô, essa música está em tonalidade menor. Por exemplo, veja bem, nosso amor é perfeito. Essa música está em tonalidade menor, né? Ré menor. Agora eu vou dar um exemplo aqui numa tonalidade maior, por exemplo. Agora eu sei que o amor que você prometeu, né? A música está em tonalidade maior, né? Então, a capacidade de pelo menos reconhecer se a música está em maior ou em menor, acho que é um passo inicial para o cara nessa parte de percepção musical, né? Então, elege uma nota de 0 até 10 nessa parte, tá? A segunda capacidade seria reconhecer os instrumentos numa gravação, né? Então, por exemplo, você está ouvindo uma gravação que isso, na verdade, chama-se apreciação musical, né? Quais são os instrumentos que eu ouço nessa gravação, né? Eu estou ouvindo ali um cavaquinho, estou ouvindo banjo, agora estou ouvindo violão, estou ouvindo tantã, pandeiro, agora saiu o banjo, agora saiu o surdo, saiu, enfim, né? Você entender toda a dinâmica da parte da música, né? Então, se você consegue reconhecer os instrumentos e você consegue reconhecer a forma da música, né? Isso aqui é a introdução, essa aqui é a primeira parte, essa aqui é o refrão, é o estribilho, né? Que é aquela parte que fica se repetindo. É interessante que você reconheça essas partes, né? E a parte instrumental também. Esquece um pouco da letra, entra na parte instrumental. Quais são os instrumentos que estão tocando? Que instrumento que está fazendo esse solo na introdução? Que instrumento que faz o solo da ponte? Enfim, quais são os instrumentos que eu estou ouvindo? Se você consegue já reconhecer tudo isso, legal, você vai ter uma nota bem alta.
Mas se você ainda tem dificuldade nessa parte, então vê aí qual é a nota que você vai dar para você mesmo, tá ok? Se você está nesse espaço de 0 a 40, significa que nessas áreas aí que você teve pontuações menores, você precisa dar bastante atenção para essas áreas, né? Então é aí que vai basear a tua rotina de estudos. Você vai dar uma certa prioridade a essa parte que você está com uma pontuação muito pequena, né? Nível intermediário, você está do 40 ao 50. Então se compreendeu do 40 ao 50, ou 50 e pouquinho ali, alguma coisinha, você ainda está no nível intermediário, né? O nível avançado vai, obviamente, de 50 a 60. Eu chutaria um pouco mais alto, de 55 ao 60, né? Mas as coisas meio que se misturam um pouco. Às vezes uma capacidade que o cara tem a mais, outra que o cara tem muito a menos, e aquilo precisa ser trabalhado. O que é mais importante é que essas três áreas elas precisam estar equilibradas. Porque o que acontece? A gente vê muito cara, às vezes, que o cara tem uma boa prática, né? Ele consegue tocar, né? Ele consegue ter um desenvolvimento legal na parte prática, mas aí você bota uma partitura na frente do cara, o cara não desenvolve nada, né? Ele está totalmente desequilibrado nessa parte da prática com a teoria. Então é necessário você dar um gás na teoria, né? Para você alcançar a sua parte prática. Tem que ter todo um equilíbrio. Essas três áreas elas precisam estar equilibradas, né? Nessas pontuações que eu falei anteriormente. E aí, na questão da rotina de estudos, o que você precisa saber inicialmente? Do tempo que você tem por dia, né? Então, vamos supor que eu tenho 3 horas por dia. 50% do meu tempo tem que ser para a parte prática, a técnica. Então, todos aqueles exercícios de digitação, né? O martelo, essa parte, né? E a parte de música, a parte prática, que estou tocando, que estou fazendo, enfim, performance mesmo, né? Ou estou tirando um choro agora, toda essa parte onde você está realmente em contato com o instrumento, você está tendo contato com o instrumento, mesmo que sejam exercícios, música ou qualquer outra coisa que você faça com o instrumento, algum exercício de mão direita, enfim. Toda essa parte tem que somar 50% do seu tempo. Você precisa manter a sua prática ela precisa estar em dia, né? A técnica precisa estar em dia. Então é no mínimo 50%. Se você tem 3 horas, 1h30 desse tempo você estuda essa parte prática do instrumento, que engloba essas coisas que eu falei. Aí, por exemplo, estou com dúvida em percepção e teoria. Puta, minha percepção e minha teoria está muito baixa. Os outros 50% vai ser para essa parte, percepção e teoria. Se você tem menos percepção e um pouquinho mais de teoria, então é óbvio que você vai dar, desses outros 50% que resta, você coloca lá 30% a 35% do tempo, né, desses 50% que sobrou, 35% vai para a percepção, né? Os outros 15% que sobra dos 50%, você coloca em teoria musical. Então é legal que você faça esse fracionamento do tempo. Fracione o teu tempo, né, o tempo que você tem o tempo que você tem para se dedicar ao estudo, fracione ele para cada uma dessas áreas. Pô, estou muito ruim em teoria, então eu preciso, desses 50% que sobra, eu preciso dar uma carga maior para a teoria. Percepção já estou bem, eu já tiro música de ouvido, né? Porque acontece isso também, tem um cara que tem muita percepção e muita prática, geralmente é o pessoal que toca na noite, né? Tem uns perfis assim já, né? Geralmente o cara que toca na noite, ele já tem uma certa percepção, né? E a parte prática também tá boa, mas a parte teórica às vezes do cara não tá legal. Então, poxa, mantém ali a tua prática com 50%, dá ali uns 15, 20% para percepção e entre 30% e 35% você dá para teoria, que é o que você precisa conhecer melhor, tá bom? Bom, basicamente é dessa forma que eu ensino meus alunos e é dessa forma que eu estudo para mim também, né? Os meus estudos, né? Eu tenho minha rotina de estudos também, é dessa forma que eu faço as minhas preferências, né? Eu dou prioridades, né? Ou seja, eu dou mais prioridade para algo sempre se baseando nessa premissa. 50% do meu tempo é para o meu instrumento, é para performance, parte prática, exercício, mão direita, mão esquerda, né? Enfim, toda essa parte. Gostou desse conteúdo que eu passei aqui agora?
Deixa aqui embaixo se você quer saber de alguma outra coisa, qualquer coisa que você tenha dúvida e que você precise que um professor de música qualificado te dê aqui as respostas que você precisa. Deixa o comentário aqui embaixo, aproveita para se inscrever nesse canal, dá o like, dá o joinha aí, né? O joinha é o para cima, não é o para baixo não. E fica aqui o meu abraço a vocês e bons estudos.